Agora, eu queria te ouvir, Rafael, porque tem também uma regra aí na 926 sobre suavizando a questão dos requisitos de habilitação. Queria ouvir um pouquinho qual é a tua avaliação disso. Então, você tem algumas relativizações já na fase, no processo, na fase externa da licitação, que são também dignas de nota. Uma dessas novidades é essa, de relativizar alguns documentos de habilitação. Então, a lei ela permite que você faça uma dispensa de documentação. Então, você pode dispensar algumas certidões, algumas exigências de regularidade fiscal, etc. O que a lei não permite, e aí me parece que ela foi bem ao fazer essa ressalva, ela não permite que você abra mão da comprovação da habilitação com a Seguridade Social. A regularização com a Seguridade Social ela é uma imposição constitucional, né? Então, isso realmente, acho que o legislador, se abrisse mão disso, certamente abriria aí uma margem de discussão para a inconstitucionalidade. E também não abre mão daquela outra exigência que também teria algum fundamento indireto na Constituição, que é do artigo 7º, 33, né, que você não pode ser trabalhador menor de idade em situação irregular. Mas essa última exigência cá entre nós, na prática, para quem lida com licitação, é um papel que ele vai lá, declara, assina e entrega. Né? Acho que a certidão com a Seguridade Social é uma exigência talvez mais robusta, essa não é ressalvada. Agora, as demais exigências de habilitação, o legislador abre mão, o legislador admite que se abra mão dessas demais exigências para também evitar que você inviabilize a contratação. E nesse caso, o legislador ele tomou uma precaução. Ele deixou claro, uma espécie de parâmetro, ele falou, olha, quando houver alguma restrição, como fala aqui na legislação, estou lendo aqui a lei, uma restrição eventual, uma eventual restrição de fornecedores ou prestadores de serviços. Então, de novo, o que você falou, a questão da justificativa ou justificação. Quer dizer, a autoridade administrativa, para abrir mão de exigências de habilitação, ela vai ter que justificar muito bem, né, no processo de contratação pública, no processo administrativo, porque ela está abrindo mão daquelas exigências de habilitação. Quer dizer, o legislador ele não abre automaticamente, genericamente, mão dessas exigências. Ele permite que elas sejam afastadas ou relativizadas quando houver uma restrição de fornecedor no mercado. E aí, como você só tem poucos fornecedores, se você afastar esses fornecedores por alguma restrição formal de habilitação, você inviabilizaria a própria contratação. Então, o legislador abre a possibilidade para que você relativize isso. E aí, Vanício, só fazendo aqui um histórico, a gente lá na Procuradoria tem algumas manifestações envolvendo casos semelhantes fora desse período de coronavírus, e outras procuradorias eu sei que também tem isso, mesmo com fundamento na Lei 8666 de 93, que só relativiza eventualmente documentos de habilitação muito excepcionalmente, quando é um convite, contratações de pequeno valor, etc., nós temos algumas manifestações jurídicas de advocacias públicas Brasil afora que admitem relativizações de algumas exigências de habilitação em contratações emergenciais. Ou em situações até também justificadas de inexigibilidade de licitação, especialmente quando você só tem um fornecedor. Então, invariavelmente, você está lá no seu dia a dia com o procurador, eu com o procurador, e vem lá a consulta. Doutor, doutora, só tenho uma empresa que fornece. Tudo bem, inexigibilidade de licitação, artigo 25, inciso 1 da lei de licitação. Problema, doutor, doutora, ela tem um problema fiscal, ela tem uma situação irregular aqui no fisco, alguma certidão aqui não está legal. Se você diz não contrata, não tem outra empresa que vai fornecer. Então você fica ali naquela escolha de Sofia. E aí? Relativizando eventualmente algumas exigências formais para viabilizar, no final das contas, a contratação e o atendimento de um interesse que naquele momento vai prevalecer. Então essas relativizações de habilitação, elas já eram ali experimentadas em casos extremos, e via parecer, via decisão de órgão de controle, e que agora o legislador, de maneira mais genérica e abstrata, portanto, vai reconhecer essa possibilidade de relativização, especialmente nesse momento extremo. Agora eu vou fazer uma pergunta com maldade, Rafael. Assim, pelo menos eu confesso em público, né? Então, porque eu estava imaginando, ok, há um sistema com abertura para maior confiança, é uma questão de justificação. Mas será que a gente pode pensar em estabelecer via algum ato normativo? Aí teríamos que pensar melhor quem seria o
o competente para a edição de um ato dessa natureza, mas a gente dizer, por exemplo, que presume-se a limitação no universo de fornecedores que autorize a flexibilização da habilitação quando não tivermos mais do que X fornecedores? Você acha que isso seria, em tese, possível? Volto a dizer, a pergunta é com maldade, porque eu não combinei antes, quando estou colocando o professor Rafael assim ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Botando a rascada. Não, mas olha, Valícia, eu acho assim, acho que dá para pensar numa possibilidade sim. Veja que a própria lei 13.979, ela traz presunções para dar segurança e viabilizar a celeridade na contratação. Então, ela presume-se a situação de emergência, presume-se isso, aquilo, outro. Tem as presunções lá no artigo 4º. Eu já visualizei decreto do Estado do Rio de Janeiro que ampliou um pouquinho algumas presunções. Trouxe lá uma ampliação dessa presunção em alguma normativa específica do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente poderia ampliar essas presunções para dar segurança e uniformizar, né, a atuação daquele ente federado, nas suas diversas secretarias ou ministérios. A minha dúvida só seria quem teria essa competência realmente para trazer a presunção de cumprimento dessa exigência. Eu acho que se vem numa lei federal / nacional, a discussão ela perde um pouco de força porque a União Federal ela traz normas gerais em matéria de licitação e contratação. Quando vem o Estado ou o município com uma espécie de presunção nesse momento, até acho que dá para justificar essa atuação legislativa ou normativa, seja lei, seja decreto regulamentado do Estado ou do município, se a gente tratar essa hipótese como uma hipótese não de dispensa propriamente dita de uma exigência da lei nacional, não de uma dispensa de documentação da legislação nacional, mas a forma pela qual nós vamos efetivar aquela dispensa. Então, a gente poderia encarar essa norma como uma norma mais procedimental, e aí talvez abrir essa competência, né? O que eu estava me passando pela cabeça, estou aproveitando para discutir aqui um pouquinho com o Rafael, né? Que afinal, quem parte não fica com a melhor parte, ou é burro não entende da arte, né? Mas, assim, talvez e depois a gente vai para outro ponto, mas talvez uma justificativa pudesse ser, quer dizer, a rigor a lei estabelece a hipótese de fuga do requisito de habilitação, né? Desde que você não tenha fornecedores suficientes, etc, etc. E aí o que a gente estaria fazendo era uma enunciação em caráter mais genérico da situação de fato que permitiria reconhecer esta hipótese que a MP prevê. Fica aí como sugestão para vocês que são de advocacia pública, pensem aí, nós estamos pensando de cá. Né? Mas, prosseguindo aqui, Rafael, porque eu tenho que controlar o tempo, porque o Instagram derruba a live com mais de 1 hora. E se ele derrubar a live, eu perco a possibilidade de salvar. Por isso que eu estou aqui fazendo tudo ao mesmo tempo, gerenciando o óculos, o tempo, é uma confusão. Né? Mas queria te ouvir sobre a questão, quer dizer, tem uma disciplina também um pouco diferente sobre a questão dos prazos de contratação. Contratações que sejam feitas aí com base na própria MP 926. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Aí nesse caso, eu acho que também foi uma grande novidade em relação ao modelo tradicional. Né? No modelo tradicional que eu chamo é a legislação ordinária, a Lei 8.666, a lei que trata de situações normais. A Lei 8.666 ela traz a contratação emergencial no artigo 24, inciso 4, e ela estabelece um prazo muito rígido, de 6 meses, e diz que esse prazo é improrrogável. Você até pode prorrogar dentro de 6 meses, mas pela literalidade você não poderia ultrapassar os 6 meses. É verdade que na doutrina você tem grandes autores, por exemplo, o próprio professor Marçal Justem Filho, grandes autores que relativizam essa interpretação literal e formalista do artigo 24, inciso 4, porque na situação concreta, aquela emergência pode perdurar para além de 6 meses. Isso poderia, então, justificar uma flexibilização da literalidade da norma para se admitir uma prorrogação para além de 6 meses naquela contratação emergencial do 24, inciso 4 da Lei 8.666. O que fez o legislador essa Lei 13.979, especialmente a medida provisória, né, 926? Permitiu que
esse prazo fosse superior a 6 meses. Ou seja, na verdade, estabeleceu lá no artigo 4º, artigo 4º-H, esse prazo de até 6 meses como um padrão, então claramente inspirado no artigo 24, inciso 4, e a inovação foi que esse prazo poderia ser prorrogado por períodos sucessivos. Essa é a grande novidade. Então, depois de fixar o prazo tradicional de 6 meses, admitiu, flexibilizando aquela vedação de improrrogabilidade, ou vedação de prorrogabilidade, melhor dizendo, admitiu prorrogações sucessivas. De alguma maneira, digamos assim, ratificando ou internalizando no campo da lei aquilo que alguns autores, na doutrina, né, alguns autores já defendiam. E mais importante do que isso, que a opção do legislador foi que essas prorrogações sucessivas seriam feitas, se justificadas, mais uma vez a ideia de justificação, com o limite que seria o limite da própria pandemia. Aliás, a própria lei 13.979 é uma lei temporária, né? Ela é uma lei que ela própria confessa, ela própria diz que vai perdurar, vai surtir efeitos enquanto perdurar a pandemia. A única exceção é justamente essa do contrato temporário, que pode ter eventualmente um prazo já fixado e eventualmente terminada a pandemia, o contrato pode permanecer em vigor até o final do seu prazo inicialmente estabelecido. Mas o fato é que essa é uma grande novidade, essa possibilidade de prorrogações sucessivas de contratos emergenciais. Cá entre nós, como eu disse, na prática, no campo doutrinário pelo menos, você já tinha uma parcela da doutrina que sustentava que mesmo com aquela vedação de prorrogação para além de 6 meses, na Lei 8.666, mesmo assim já se poderia excepcionalmente fazer prorrogações. Porque senão, no caso concreto, a gente sabe como é que funciona, né? No caso concreto, como é que funciona? Então, você bem prorroga aquele contrato emergencial ultrapassando o período de 6 meses, ou bem você faz uma nova contratação emergencial. E nessa nova contratação emergencial, eventualmente você contrata a mesma empresa. No final das contas, dá no mesmo. Mas, Rafael, quando você prorroga é a mesma empresa com certeza. Quando você faz uma nova contratação emergencial, pode ser outra. Mas a rigor, em termos práticos, geralmente quando você vai prorrogar um contrato, você tem que fazer pesquisa de mercado. Para saber se aquele valor ainda está atualizado, né, dá o melhor valor. Então, a opção pela prorrogação dependeria de uma estimativa de preço. O que também seria exigida para a contratação emergencial. E no final você pode contratar a mesma empresa. Então, digamos assim, o legislador ele acabou internalizando aquilo que alguns autores já admitiam e alguns órgãos de controle já relativizavam também, especialmente órgãos de controle interno. E a boa e velha discussão, Rafael, sobre se cabe a prorrogação uma vez que o contrato se tenha expirado, porque isso certamente vai acontecer, né? Já acontecia no regime ordinário dos contratos de prestação de serviço continuado, isso vai acontecer e o argumento vai ser não deu para prorrogar porque eu estava cuidando da pandemia. Como é que você vê essa questão nesse contexto de agora? Olha, Vanessa, aí dá arrepio, né? Porque assim, a gente lida com isso todo dia, né? Quer dizer, em situações normais, nós já temos esse problema. E existem saídas, digamos assim, para tentar evitar que isso aconteça. Mas se acontecer essa hipótese concreta de um contrato ter seu prazo de vigência encerrado, emergencial, e você não poder prorrogar porque o contrato é extinto, o que a gente faria? Eu acho, assim, sinceramente, cá entre nós aqui, com nossos ouvintes aí que podem também questionar isso, mas eu acho o seguinte, que ainda que você vá por essa interpretação de que você não pode prorrogar aquilo que não mais existe, porque o contrato expirou, não houve a publicação da autorização da prorrogação dentro do prazo de vigência. Foi autorizada com efeito retroativo após a extinção. Aí começa a discussão. O fato é que, mesmo extinto o contrato e não prorrogado a tempo, o que eu acho é que poderiam haver duas situações concretas que poderiam ser regularizadas a posteriori. Primeiro, você poderia ter a permanência na prática daquele contrato, ou seja, na prática o fornecedor continuaria fornecendo, você teria depois que fazer um termo de reconhecimento de dívida, porque você teria um contrato verbal. Ou você faria, então, uma nova contratação emergencial, mesmo que fosse com esse mesmo fornecedor. Mas, pelo menos, formalizar esse novo processo emergencial de contratação, ainda que de maneira mais séria. Prorrogar o contrato que já foi extinto, talvez venha abrir mais questionamentos. Eu tenho esse receio em relação aos órgãos de controle externo depois. Você talvez corra mais riscos prorrogando um contrato que já foi extinto,
do que eventualmente fazer uma nova contratação emergencial com aquela mesma empresa. Ou, eventualmente, mesmo contrato verbal, reconhecendo a dívida, apurando eventuais responsabilidades ou justificativas pelo modo daquele contrato emergencial continuar sendo executado mesmo com o seu prazo de vigência expirado. Mas essa é uma solução que o legislador não resolveu, Vinícius. O legislador, para mim, não foi muito claro em relação a essa hipótese. Então está em aberto ainda. Eu vou concordar aí com a sua posição mais cautelosa, porque eu acho que alguma coisa que a gente vai ter que ter na cabeça também, especialmente os agentes públicos que vão executar tudo isso, é que a gente também não pode vulgarizar por demais o argumento da emergência, né? Era pandemia, então vale tudo, igual na música do Tim Maia. Também não é assim, né? Então, que em tese você não deve poder prorrogar contratos extintos, já se sabia de muito tempo, isso não é novidade nenhuma, não foi alguma coisa que surgiu com a pandemia, né? Então eu acho que os agentes públicos que vão operar nesse cenário, eles têm que ter um pouco esse cuidado. Ok, a lei flexibiliza, agora também não vamos esticar demais a corda, né?